Olá, campuseiros, boa noite. Eu me chamo Gilmara Maquiné e eu estou aqui para apresentar para vocês uma palestra falando sobre os superprofessores, né? Como que a gente pode desenvolver as habilidades digitais nesse momento que a gente está vivendo de educação remota e se a educação provavelmente vai mudar para essa nova modalidade. Sejam bem-vindos. A programação está muito boa, eu estava acompanhando a palestra anterior. Espero que nesse momento que a gente possa, ao final, que vocês possam fazer perguntas para que a gente possa estar aí trocando a nossa experiência. A interação é muito importante nesse momento. Participem. E aqui eu já estou compartilhando uma apresentação com vocês, que é para guiar aqui essa minha fala. E vamos lá. Desejo um bom evento a todos. Bom, então aqui eu trago uma breve apresentação sobre a minha pessoa, né? Eu me chamo Gilmar Oliveira Maquiné, sou técnica em tecnologia da informação, mestre em ensino tecnológico, atuo como professora de informática para cursos técnicos em informática aqui na cidade de Manaus. Apoio causas como o grupo de pesquisa de recursos e práticas de ensino no programa de pós-graduação em ensino tecnológico do Instituto Federal do Amazonas e no GT de mídias da comunidade Educadores e Inovadores da Amazônia. Esse aqui é o meu Instagram e o meu Facebook, se vocês quiserem me seguir, é @gilmaramaquiné. Então, eu começo com uma pergunta, né? Como desenvolver essas habilidades digitais que são requeridas por nós, professores, para proporcionar a educação remota necessária aos alunos, considerando aqueles aspectos que são postos na BNCC. Então, num ambiente híbrido, né, num ambiente completamente diferente do que estávamos acostumados, como que a gente começa a desenvolver essas habilidades digitais, caso a gente ainda não tenha? Se nós já temos, como podemos continuar? Então, essa é a primeira pergunta que eu trago para que a gente comece a refletir sobre esses nossos superpoderes, né, que nós temos que desenvolver, porque além do contato com o aluno, da empatia que nós temos que ter pelos alunos, no respeito, no acompanhamento ao ensino-aprendizagem, esse é mais um superpoder que a gente precisa desenvolver atualmente. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece 10 competências gerais. Esse documento foi aprovado em 2018 para ensino básico, e ele é um documento norteador, né, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para que os alunos desenvolvam durante as etapas das modalidades da educação básica. Então, nesse documento, ele reúne aí uma série de competências e habilidades que são direitos dos alunos a serem desenvolvidos. Então, como que o professor vai conseguir atender a essa demanda, a esse novo público, já que é um direito do aluno? Como é que a gente faz para desenvolver isso? Isso é um dos desafios que a gente tem que superar. Então, aqui eu trago a BNCC com foco na cultura digital, na competência 5, que diz assim, que a cultura digital é uma competência na qual nós temos que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Lembrando que a BNCC é focada no aluno. Para quê? Né? Para que a gente vai desenvolver, os alunos precisam desenvolver essa competência, essa cultura digital? Para comunicar-se, para acessar e produzir informações e conhecimentos. E, além disso, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria. Ou seja, a partir do marco da BNCC, os nossos alunos, eles não vão só serem mais usuários de uma tecnologia, eles precisam criar tecnologias, eles precisam utilizar de forma crítica. Então, diante desses desafios postos pelo marco da BNCC, como que o professor vai desenvolver esses superpoderes, essas habilidades, né? Então, tem alguns estudos, algumas publicações que já pautam essa formação voltada para o uso das tecnologias. Então, enquanto nós estivermos nos formando, né, na nossa licenciatura ou na tecnologia, enfim, se você for de uma outra área, existem diversas publicações que já discutem esse tema, da formação de professores voltada para o uso de tecnologias. Incluir a tecnologia no âmbito, na discussão do pedagógico, né? Não somente na operacionalização da tecnologia. O professor não tem que ser só apto a utilizar a tecnologia, mas sim como que ele vai incluir na prática pedagógica dele.
E aqui eu trago alguns exemplos, né? O Digicomp Edu é um documento utilizado, é um framework utilizado para a formação de professores na Europa. A Perim a Perim ela traz também um estudo voltado para a formação de professores utilizando tecnologias digitais. A Curtis eu e uma professora do mestrado, nós produzimos um capítulo de livro que falava sobre essa questão da formação de professores voltada ao uso de tecnologias digitais. Vale ressaltar, né, que no cenário atual, né, no cenário que vivemos, utilizar a tecnologia ela vai estar relacionada não somente aos aspectos técnicos, como eu já havia falado anteriormente, mas também com a compreensão e condição que habilitam o uso da tecnologia específico para o ensino. Então, é importante a gente perceber esse vínculo, né, e não focar somente no uso da tecnologia para determinado fim, mas sim como é que a tecnologia vai melhorar o ensino, né, o ensino-aprendizagem. E mas por onde a gente tem que começar? Por onde que a gente inicia essa nossa jornada de desenvolvimento dos superpoderes? Então, diante do cenário onde nós temos que utilizar diversos recursos tecnológicos, além de utilizar o computador, que já era o nosso aliado há alguns anos, mas saber utilizar fazer uma transmissão ao vivo, compartilhar a tela, fazer uma apresentação, enfim, utilizar os recursos de uma maneira que enriqueça a nossa aula, que torne a aula interessante e além disso, né, que proporcione ao aluno aquele desenvolvimento que a BNCC prevê. Mas esse desafio está posto, mas por onde que a gente tem que começar? Então, eu trago aqui algumas sugestões de como você pode traçar um plano para você desenvolver esses superpoderes, né? Da utilização das tecnologias digitais aí no seu âmbito de ensino-aprendizagem. Primeiro, você começa por uma autoavaliação. Então, como já dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, você tem que saber quais são as suas potencialidades, quais são os pontos que você tem que melhorar, qual é aquele que está regular, aquela habilidade que você ainda não está 100%. Então, eu trago aqui um exemplo de onde você pode se autoavaliar e ter um feedback claro, coeso e que te guie, que te ajude a traçar esse plano, é o Guia EduTech. Ontem eu fiz o print dessa tela e tinha mais de 44 mil professores que já tinham se cadastrado na plataforma. O cadastro é grátis, o link está aqui na descrição aqui do slide. Você pode, como professor, você vai lá, se cadastra, é um cadastro muito simples, você diz qual é a escola, enfim, faz um perfil básico, e aí você tem acesso a um questionário, que tem ali umas 23 questões, e ao final de você responder essas questões, você vai ter o seu perfil mapeado. Você vai, ele divide, o Guia EduTech, ele divide em 5 áreas, em 5 níveis de apropriação do uso da tecnologia. Então, você vai conseguir identificar o que você é bom, o que você precisa melhorar, e aquilo que você é excelente, que você já faz uso muito bem. Então, é importante a gente conhecer o que nós podemos melhorar, porque a partir desse mapeamento é que você consegue traçar um plano e aí você consegue desenvolver melhor a sua habilidade. Então, aqui tem mais uma tela de um resumo, né, do Guia EduTech, que ele reúne aí 23 questões que são organizadas em 3 competências: a competência pedagógica, a cidadania digital e o desenvolvimento profissional. Então, cada área dessa tem 4 competências associadas, né? Na pedagógica, tem a prática pedagógica, a avaliação, a personalização e a curadoria e criação. Então, vão ser nessas 4 competências que você vai responder as perguntas, né, do questionário, e aí você vai conseguir ter um feedback do seu perfil. A cidadania digital, a questão do uso responsável da tecnologia, o uso seguro, o uso crítico e a inclusão. Porque, como nós somos professores, nós estamos formando pessoas, né,
formando profissionais, nós temos que pensar nesse uso responsável da tecnologia. No mundo em que estamos, onde tudo é globalizado, os nossos alunos têm acesso a muita informação e a conteúdo via redes sociais, então nós temos que tomar muito cuidado com o uso responsável e seguro dessa tecnologia, desse recurso tecnológico. Se você pretende utilizar um aplicativo, por exemplo, para melhorar a sua aula de matemática, né? O seu aluno está com dificuldade ali de prestar atenção na sua aula, está usando muito celular, enfim, você usou uma estratégia para usar o celular como seu aliado. E aí, se você não tiver feito um teste antes, por exemplo, desse aplicativo, e dentro desse aplicativo tem muitas propagandas, enfim, é importante você ter consciência dessa competência, né, do uso responsável da tecnologia, até para que você mesmo se proteja. E o desenvolvimento profissional, focado aí no autodesenvolvimento, na autoavaliação, compartilhamento e comunicação, pensando desde do começo eu venho falando, né, não somente em operacionalizar a tecnologia, mas em como você vai disseminar esse uso, né? E aí, como eu falei também, o Guia EduTech, ele traz 5 níveis de apropriação dessa tecnologia, né, nessa autoavaliação. O primeiro é a exposição, no qual não existe uma prática pedagógica, né, com o professor, de acordo com as respostas que der, ele requer apoio de terceiros para utilizar a tecnologia. Então, se você, em alguma dessas competências, estiver na exposição, nesse nível 1, é porque você precisa melhorar bastante o uso da tecnologia aí no seu ambiente pedagógico. Tem a familiarização, no qual o professor já tem certa familiaridade, já utilizou as ferramentas digitais, então é o segundo nível de apropriação. O terceiro nível é a adaptação, no qual ele utilizou uma vez e não utilizou mais, então vai passar por uma nova formação ali para se adaptar àquela tecnologia. A integração, no qual ele já faz uso pessoal daquela tecnologia, mas nunca integrou com o pedagógico, né, com a sua prática dentro da sala de aula. E a transformação, que já é o estágio mais alto, aí, que seria o 100%, o nível mais elevado dentro do mapeamento desse guia. Então, antes de você começar a desenvolver suas habilidades digitais, suas competências digitais, ou seus superpoderes, como eu estou chamando aqui nessa palestra, é importante você saber onde você está, como é que você, qual nível de apropriação você tem sobre aquela tecnologia. Depois que você identificar onde você está, você consegue traçar um plano. Então, conhecendo seus pontos a serem melhorados, você pode elaborar um plano de capacitação ou de formação, como queira chamar, e procurar locais gratuitos para se capacitar. Então, eu trago aqui algumas dicas de onde se capacitar, né? Nós temos o Google for Education, que inclusive dentro dessa plataforma do Google, que é gratuita, você pode acessar várias ferramentas para sala de aula virtual, para planilhas, documentos que você pode desenvolver um trabalho escrito com seus alunos online, colaborativo, que mais? Enfim, tem uma série de recursos lá que você pode utilizar, que são gratuitos, e também existem certificações para professores, educadores de utilização dessas ferramentas. Tem o site Porvir, que é super informativo, muito atualizado, que tem podcasts, que tem algumas indicações de cursos gratuitos, tem muito material que foi elaborado com pesquisa, então é importante você estar acessando esse site periodicamente. E o Nova Escola, que quando você se cadastra, você também tem acesso a cursos gratuitos, inclusive da BNCC, para se atualizar, e lá tem vários cursos para diversas áreas. Eu trago também aqui um produto educacional do programa que faço parte, né, que eu sou egressa, que é o Plano de Atividade para Telecentros. Embora ele seja para telecentros, dentro dele tem um guia para você desenvolver as habilidades digitais utilizando o Scratch, que é aquela ferramenta para você programar, né, fazer programação sem codificar. Então, é muito interessante, inclusive tem uma rúbrica de autoavaliação dentro desse produto, do PAT, que foi desenvolvido pela IEDA e pela professora Iandra,
do PPJET, no qual lá você consegue ter uma dimensão, né? Não é como o guia EduTech, que é digital, mas você tem uma dimensão ali de como é que você está diante dessas habilidades digitais que são lá mapeadas. Tem também o DigiCompedu, que é o framework europeu para a formação de professores, desenvolvendo aí as competências digitais, com foco nessas competências digitais, só que o DigiCompedu, ele é mais amplo, então ele tem mais competências, provavelmente ele vai estar em inglês, não vai estar em português, então, se você for consultá-lo, é importante que você vai demandar um pouco mais de tempo. O produto educacional aqui está disponível lá no site do PGET, ele já está voltado para quem vai para a sala de aula, então ele já é um pouco mais focado em quem usa a sala de aula. É importante também, pessoal, a troca de experiências. Depois que você se autoavaliou, né, traçou seu plano, pesquisou, entrou nos locais para se capacitar, viu lá que o seu nível de apropriação é muito baixo para tecnologias com sala de aula remota, né, por exemplo. Aí você vai lá e tenta se capacitar dentro do Google for Education. Utilizou algum produto para testar a sua habilidade. Então, depois disso, é importante você trocar a experiência com seus pares, as pessoas que estão próximas ali, que são da mesma área que você. É importante você perguntar: você já testou essa ferramenta? Você já usou? Olha aqui, eu estou fazendo esse aqui, talvez te ajude. Então, essa troca de experiências é muito importante. E é importante também você socializar com pessoas que nem sempre que são da sua área, que são de áreas ali correlatas. Então, aqui em Manaus a gente tem o Edu Inovan, que é o grupo de educadores inovadores da Amazônia, ao qual eu faço parte, é uma comunidade, e a gente sempre faz encontros, eventos, para estar numa discussão ali com pessoas de diversas áreas, que é muito engrandecedor. Tem o grupo de educadores Google, que é uma comunidade aberta também, onde eles discutem diversas temáticas, principalmente das ferramentas digitais do Google para a educação. Então, é importante você trocar experiências e conversar com outras pessoas que talvez possam te ajudar com outros olhares que não sejam somente os seus pares. Mas, assim, no seu tempo, tá bom? Então, nós sabemos que a vida do professor é muito corrida, que nós temos aí muitas turmas, mas é importante que você saiba onde você quer chegar, né? Qual é a habilidade que você quer desenvolver, mas tudo ao seu tempo. Uma das maneiras mais efetivas de você realizar essas capacitações ou formações é lembrar da importância que ela tem, né, para você. Então, eu preciso dessa capacitação porque eu preciso melhorar o rendimento daquele meu aluno que nem sempre vem tão motivado para a aula. Então, eu gosto de ressaltar que as tecnologias, elas são meio, né? Elas estão ali para ajudar o uso pedagógico mesmo da sala de aula. Elas não estão para substituir e nem para tirar o lugar de alguém, não. Ela está aqui para nos ajudar. Por isso que nós somos professores, nós somos super professores e temos esses superpoderes e podemos desenvolvê-los assim como a necessidade for chegando, né, a nossa vida. Então, aqui tem algumas referências do que eu utilizei aqui nessa minha fala. Essa palestra, ela é uma palestra expositiva, no qual eu gostaria de trocar esse momento aqui para trocar com vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos, né, a Campus Party pela oportunidade. Deixo aqui novamente as minhas redes sociais para quem queira me seguir, para a gente trocar experiências. E agora eu vou abrir para a palestra, ou para o momento que a gente vai conversar. Muito obrigada. Lucas perguntou aqui: Gilmar, essas novas tecnologias e meios de capacitação se preocupam com alunos que carecem, têm maior acessibilidade, deficientes, por exemplo? Tá, sim. A questão da acessibilidade, ela é bastante discutida na literatura. Eu tive a oportunidade de participar de um curso pelo Google Classroom, que era com professores do Brasil todo,
que justamente era um trabalho de mestrado que, se eu não me engano, era do IFCE, que justamente a gente discutia sobre essa questão da acessibilidade. Nem todas estão preparadas, mas é importante que o professor tente conversar com outros pares, como, por exemplo, nessa dissertação, ele abria um diálogo para que os professores fossem dando seus posicionamentos. Mas isso é uma questão que está em ampla discussão, e muito provavelmente a gente vai ter melhorias dessas ferramentas para próximo, né? Porque a gente não pode deixar isso de lado. Isso é uma temática muito importante. Excelente pergunta, Lucas. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação aqui no chat ao vivo. É muito importante esse momento de troca, né, da gente refletir sobre as nossas práticas e pensar como as tecnologias que possam nos auxiliar no nosso fazer, né? Não somente utilizar pontualmente, né? A gente precisa pensar no uso pedagógico, enquanto isso vai engrandecer o ensino-aprendizagem do aluno. Obviamente que as tecnologias elas estão sempre sendo melhoradas e a gente não pode deixar de fora nenhum aluno, inclusive a questão aqui no nosso estado, onde eu estou, né, aqui em Manaus, nossa questão também é conectividade. Então, nem todos os alunos estão aí utilizando o meio digital. É importante a gente frisar isso também, que o professor ele precisa desenvolver seus superpoderes, mas a infraestrutura também precisa existir, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui participando. Tá? É uma experiência engrandecedora. Espero poder compartilhar mais com vocês. E, bom, agradeço, né? Só tenho que agradecer. Muito obrigada.